Eu gostaria de, nesse momento, convidá-los a que vocês possam abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde nós vamos dar sequência às instruções da palavra de Deus acerca da instalação de líderes na igreja. Nós temos instruído a igreja no que tange a igreja eleger e escolher e discernir a vontade de Deus quanto àqueles que Deus tem chamado para exercerem funções na igreja, no cuidado pastoral e na assistência aos santos. E nesta manhã eu gostaria de concentrar a minha atenção nas qualificações requeridas para o exercício do diaconato. Temos falado sobre os critérios que a igreja tem que considerar para a escolha de pastores, as qualificações para os presbíteros, que são auxiliares dos pastores no cuidado do rebanho. E nesta manhã de hoje eu gostaria então de falar sobre os diáconos, os ministros da misericórdia. Que qualificações a Bíblia requer para que pessoas com essa vocação e dons exerçam essa função na igreja? 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 ao verso 13. A palavra de Deus nos diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar a Deus. Pai amado, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, pelo privilégio de estarmos aqui nesse dia singular, nesse dia especial, o dia do Senhor Jesus, o dia da Sua vitória sobre a morte, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia do descanso, da nossa esperança, o dia que nós celebramos aquele dia quando o Senhor voltará para buscar a Tua igreja e habitaremos para sempre com o Senhor, no descanso do Senhor, na glória do Senhor, com gozo e prazer na nossa alma. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de conhecermos esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, esse Deus redentor. Te louvamos porque podemos estar aqui para cultuar, para bendizer, para cantar os Teus louvores e principalmente, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração nesse momento agora. Que o Teu Espírito Santo nos assista, ilumine a nossa mente. Fale ao nosso coração aplicando as Tuas verdades à nossa vida. Edifica, glorifica e abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Então hoje daremos mais um passo no estudo sobre as instruções das Escrituras para a escolha de pessoas para exercerem liderança na igreja. Temos visto que há dois grupos de oficiais na igreja do Novo Testamento: os presbíteros, também chamados bispos, que são os responsáveis pelo cuidado pastoral do rebanho, e os diáconos, que são responsáveis pelo bem-estar dos crentes, pela boa administração das coisas da igreja, como a assistência aos santos e às obras de misericórdia. Hoje veremos sobre as qualificações requeridas
para aqueles que são chamados ao serviço de assistência aos santos no trabalho da igreja. Encontramos no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13, as qualificações requeridas para o diácono. A carta a Timóteo, ela foi escrita por Paulo com o fim de instruir aquele jovem pastor como proceder na igreja durante a sua ausência. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo está dizendo, dando instruções acerca de Timóteo, que ele gostaria de ver em breve, mas se por um acaso isso não for possível, ele tardar, Timóteo fique ciente de como ele deve instruir a igreja, como ela deve proceder na casa de Deus. E eu acho tão bonito aqui as definições, o conceito que Paulo dá acerca da igreja. Ele diz, é a casa de Deus. É o lugar onde Deus está presente, onde Ele habita. E aqui Paulo não está pensando em construções. Paulo está pensando na nossa vida, porque ele diz que a igreja, a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. É onde Deus está presente. Então tenha consciência que quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos apenas cantando ou dirigindo nossas orações a um Deus distante. Ele está no nosso meio. Por isso esse lugar aqui se torna um lugar santo. Porque o Deus Santo está aqui conosco para receber o nosso culto e a nossa adoração. Precisamos ter essa consciência. E a igreja, a casa de Deus, é coluna e fundamento da verdade. Isso é maravilhoso. A igreja é a guardiã da verdade de Deus revelada em sua palavra. Isso é muito bonito. E como parte das instruções, Paulo se refere à eleição de presbíteros e de diáconos, à organização, à estrutura da igreja para o seu bom funcionamento e para o cumprimento cabal da missão que lhe foi confiada de fazer discípulos e de espalhar o evangelho por todas as partes. Após mencionar as qualificações requeridas daqueles que aspiravam ao episcopado, verso 1 ao verso 7 do capítulo 3, o apóstolo trata dos diáconos e suas qualificações, versos de 8 a 13. Já vimos aqui algo sobre em que consiste o ofício do diácono, que é a assistência aos santos. Vimos como surgiu o ministério diaconal, Atos capítulo 6, a necessidade que fez os apóstolos instituírem esse ofício na igreja, por causa da necessidade de uma melhor assistência aos santos. Foi visto que é um ministério diferente do ministério pastoral do presbítero. Vimos que o ministério diaconal, quando exercido eficazmente, promove as condições necessárias à paz e o crescimento da igreja. Atos capítulo 6, versículo 7, quando instituiu-se os 7 diáconos que os apóstolos orientaram à igreja, houve paz na igreja e a palavra de Deus crescia e se multiplicava o número dos discípulos. Então, o exercício dessa função na igreja é muito importante para que haja paz, para que haja justiça, para que haja igualdade, para que haja assistência a quem tem necessidade. E, consequentemente, a igreja gozará de paz, de alegria e um ambiente favorável ao seu crescimento. Temos aprendido que o processo de eleição na igreja nada mais é senão a confirmação e o reconhecimento pela igreja do chamado e vocação do Espírito Santo de Deus. Temos visto que isso não é uma questão de democracia.
Não é a escolha do povo ou da maioria que estabelece esses líderes, mas é uma teocracia. É a busca da igreja através de oração e jejuns para discernir a vontade de Deus. Quem são aqueles a quem Deus tem chamado para exercer essas funções na igreja? Esse é o foco. É a busca da harmonia e do reconhecimento da vocação de Deus. Atos capítulo 13, versos de 1 em diante, aponta essa verdade. Observemos agora com atenção as qualificações requeridas para que alguém exerça este ministério. E observe, preste atenção nisso. É importante compreendermos que a observação dessas qualificações faz parte do processo de reconhecimento da vocação e do chamado de Deus. É por isso que é muito importante a igreja observar as instruções bíblicas a respeito das qualificações de pastor, presbíteros e diáconos, porque é através da observação desses critérios que a igreja vai reconhecer o chamado de Deus, porque a quem Deus chama, Ele qualifica. Eu não quero ter a sensação de que eu estou instruindo em vão, porque a igreja vai eleger pessoas de acordo com as suas simpatias ou escolhas pessoais. A consciência é: Senhor, queremos discernir a Tua vontade e queremos perceber aqueles a quem o Senhor tem qualificado para essas funções na igreja. E para isso a gente precisa observar os critérios da Tua palavra, porque isso faz parte do processo de reconhecimento da vocação e do chamado de Deus. Pois a quem o Senhor chama, Ele o qualifica para exercer o serviço. As qualificações. Quais são, então, as qualificações requeridas do diaconato? Primeiro, eu gostaria de observar com vocês as qualificações requeridas pelos apóstolos em Jerusalém. Nós já temos tocado nesse ponto aqui, mas só para a gente relembrar. Primeiro de tudo, já vimos no texto de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, que os apóstolos em Jerusalém, na ocasião da escolha dos primeiros diáconos, instruíram a igreja para elegerem homens que demonstrassem possuir 3 critérios ou qualificações. Eles dizem lá: escolhei dentre vós 7 homens. Primeiro, eles tinham que ter boa reputação. Segundo, tinham que ser pessoas cheias do Espírito. E terceiro, cheios de sabedoria. Então, essas 3 qualificações são expostas ou requeridas pelos apóstolos lá em Jerusalém, quando instituem esse ofício e promovem a eleição de diáconos na igreja. Boa reputação, vamos relembrar o que isso significa. Alguém que tenha um bom testemunho de pessoas e de instituições dentro e fora do ambiente cristão. O diácono, o líder cristão, deve ser uma pessoa que goze de bom testemunho da sociedade. Ele deve ter uma boa reputação do sistema financeiro, das instituições de proteção ao crédito, do comércio. O líder cristão deve gozar de bom testemunho dos vizinhos, dos colegas de trabalho, do seu chefe ou patrão. Essa boa reputação implica ainda na questão moral. Ele deve ter bom testemunho das colegas de trabalho, das vizinhas, das irmãs da igreja. O que está em jogo é o bom nome de Cristo, a reputação do Evangelho e da Igreja do Senhor. A oração de um líder, diácono, pastor ou presbítero, deve ser a mesma oração de Davi, no Salmo 69, versículo 6, que diz: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor. Nem por minha causa sofram um vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Então, esses homens precisam ter esse temor no coração, esse cuidado
e zelo pelas suas vidas, para que eles gozem de boa reputação, pois eles estão conduzindo e liderando a igreja de Deus. E qualquer deslize ou qualquer falha no seu caráter mancha o nome do Evangelho, coloca em risco o bom crédito do Evangelho, mancha o nome de Cristo. Por isso, a qualificação de serem pessoas que gozem de boa reputação. Segundo, que sejam homens cheios do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito é alguém que vive sua vida no controle do Espírito de Deus. Alguém cuja vida reflita intimidade com Deus, devoção, graça, poder e testemunho. Alguém que reflita os frutos do Espírito, que é amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como Paulo orienta aos Gálatas no capítulo 5, verso 22. Porque alguém que tem esses frutos do Espírito manifesta que é uma pessoa que é cheia do Espírito, que vive no controle do Espírito Santo. Então, a evidência disso é a manifestação desses frutos no seu comportamento, na sua conduta e na sua vida. Tem que ser pessoas cheias de sabedoria. Essa sabedoria requerida, meus amados, não é cultura, não é conhecimentos ou capacidade intelectual, mas sim aquela sabedoria prática, discernimento, aquele jeito para perceber a verdadeira necessidade das pessoas. É o conhecimento conduzido à prática de vida, à aplicação de verdades, de princípios de Deus, com o fim de ajudar as pessoas de forma adequada no exercício diaconal. Nem toda pessoa que adquire algum conhecimento torna-se uma pessoa sábia na utilização do conhecimento adquirido. Então são essas as qualificações exigidas pelos apóstolos lá em Jerusalém. Mas o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, mostra qualificações requeridas na instrução de Paulo no processo de eleição na Ásia. Agora nos deparamos com Paulo, escrevendo sua primeira carta pastoral a Timóteo. No 3º capítulo, Paulo dá orientações em como Timóteo deveria instruir a igreja em Éfeso, na Ásia, quanto à eleição de oficiais. O texto, capítulo 3, versículos de 8 a 13, fala particularmente da escolha de diáconos. Segundo Paulo, a igreja deveria observar algumas qualidades na vida dos candidatos a concorrerem a essa função. A observação das qualidades, volto a repetir, a observação das qualidades requeridas faz parte do processo em buscarmos conhecer o chamado de Deus. A ideia aqui é essa: Senhor, quais dessas pessoas manifestam essas qualificações? Porque é o Senhor quem opera em nós tanto querer como realizar. Então o Senhor vai capacitar as pessoas que o Senhor tem chamado para isso. Então o discernimento da vontade de Deus é a observação desses critérios. Quando a igreja age pelos princípios bíblicos, ela age seguro para o bem da igreja e para o avanço do reino e do evangelho de Jesus. O padrão de qualidade para o candidato ao diácono continua o mesmo requerido do candidato ao presbiterato. Quando o verso 8 começa dizendo assim, semelhantemente quanto a diáconos, ele está dizendo que os mesmos critérios que foram estabelecidos para o presbítero, semelhantemente, é requerido do diácono. Essa é a ligação que há entre o verso 8 e os 7 primeiros versos do capítulo 3. Isto é, o diácono precisa ser alguém de vida irrepreensível. O diácono deve ser uma pessoa respeitável,
Observe o que nós já vimos com relação à boa reputação. A ideia é a mesma. Pessoa que goze de boa reputação ou de respeito, ou de credibilidade. O diácono deve ser alguém honesto ou de uma só palavra. Isso significa que a sua palavra é confiável. Jesus ensinou aos seus ouvintes, lá em Mateus capítulo 5, verso 37, seja a tua palavra, se sim, sim, se não, não. O que disso passar é de procedência maligna. Então, em acordo com o ensino de Jesus, o apóstolo Paulo orienta Timóteo de que oriente a igreja, que alguém para exercer essa função tem que ser uma pessoa de uma só palavra, tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa confiável. O diácono deve ser também uma pessoa sóbria, isto é, equilibrada, moderada, alguém que tem controle de si mesmo. Não deve ser uma pessoa inclinada a muito vinho, diz Paulo, ou seja, tendente à embriaguez. A Bíblia não nos proíbe degustar um bom vinho. No entanto, ela nos adverte sobre o perigo do vício, da dependência, da embriaguez. O escritor de Provérbios, no capítulo 23, no verso 30 a 35, fala sobre isso. O cuidado que o cristão tem que ter com isso, para que ele não seja uma pessoa desequilibrada, não seja uma pessoa sóbria, não seja uma pessoa moderada. É preferível que o líder cristão, como um bom referencial, em lugar de se embriagar com vinho, que só produz dissolução, se deixe embriagar do Espírito Santo. É a palavra de Paulo em Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas se embriague do Espírito. Essa seria a tradução literal do texto. O diácono deve ser uma pessoa marcada pelo contentamento. É uma outra qualidade destacada por Paulo, isto é, uma pessoa não cobiçosa de sorte e da ganância, nas palavras do apóstolo. O líder cristão não pode ser alguém ambicioso, pois a Escritura nos diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por isso, conclui Paulo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Essa é a instrução na carta de 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 9, no verso 10 e no verso 8, dada aos pastores, dada aos presbíteros, dada aos diáconos. Contentamento, alegria com aquilo que Deus nos tem concedido. O diácono deve ser alguém doutrinariamente firme. Nas palavras do apóstolo Paulo, o diácono deve exercer sua função conservando o mistério da fé, com consciência limpa. É a expressão que o apóstolo usa aqui. Isto significa dizer que ele deve ser uma pessoa consistente, bíblica e teologicamente, não tendente a modismos teológicos ou a perigos de erros doutrinários, visto vivermos dias difíceis nessa área. Então, além de ser uma pessoa doutrinariamente firme, o diácono deveria ser observado e experimentado antes de ser instalado na função, diz o verso 10. Diz lá o texto, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O candidato deveria ser observado no exercício experimental da função, bem como nas qualidades requeridas. Ele deveria ser analisado, avaliado por um tempo. Se o mesmo se mostrar irrepreensível,
deveria então exercer definitivamente o diaconato. Eu penso que precisaríamos estudar mais cuidadosamente essa orientação da palavra de Deus, pois parece que há algo aqui que nós não observamos como igreja ou como denominação. Então, até uma orientação para pastores, conselhos e diáconos. Diáconos devem treinar candidatos ao diaconato. É interessante, você vê Atos capítulo 6, a igreja tinha mais de 4.000 pessoas, e a orientação dos apóstolos era que elejam entre vocês mesmos 7 homens, que cuidarão dessa função de distribuir, de assistir aos santos. Eu fico pensando, 7 homens não têm condições de assistir 4.000 pessoas. Então, qual seria a função dos 7 homens? Era coordenar a assistência aos santos. Então, tomando isso como verdade, nós temos aqui 14 diáconos na igreja, o dobro do número que tinha lá em Jerusalém. Nós temos aqui 400, 500 membros em nossa igreja. Eles tinham 4.000. Significa dizer, então, que eu sei que os diáconos, 14 pessoas, não conseguem assistir 400 ou 500 pessoas. Então, o que a Bíblia está querendo nos dizer? Que essas pessoas não são aquelas que vão tão somente executar isso, mas que vão coordenar, que vão administrar as coisas na igreja para que os santos sejam assistidos. Então, diáconos não são pessoas eleitas pela igreja para fazer toda a obra de solidariedade, de misericórdia e de socorro, mas eles são aqueles que vão coordenar isso. Toda a igreja deve ser voluntária no auxílio disso, se deixando guiar, conduzir pelos diáconos da igreja. E os diáconos nessa coordenação, nessa supervisão da assistência aos santos, devem observar as pessoas que Deus tem qualificado para essa obra, para virem a ser futuros oficiais, para coordenarem isso. Então nós não fazemos isso enquanto igreja local, nem enquanto denominação. Precisaríamos então estudar melhor isso aqui, para procurarmos colocar na prática o que a Bíblia nos instrui e nos ensina. O diácono deve ter uma vida familiar consistente. O que isso significa? Significa que ele governe bem a sua casa. O verso 12 diz isso: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Que conduza bem a educação de seus filhos, diz o texto. Que ele seja bem casado, tenha uma só mulher, que sua esposa, assim como ele, deve também ser respeitável, não maldizente, temperante, uma mulher moderada e sóbria, ou seja, equilibrada em seu proceder e opiniões, e que seja fiel em tudo. O verso 11 está dizendo o resultado da boa administração, da boa liderança, da boa condução de um diácono na sua casa, governando bem sua esposa e filhos. Porque ele vai governar no sentido de supervisionar, de coordenar, de conduzir a igreja naquele particular de assistência aos santos. Então, a sua família tem que ser espelho, assim como do presbítero, assim como do pastor. O verso 11 está falando das qualificações ou das características da esposa do diácono, e não de diaconisa, como alguns interpretam. Ao contrário dessa interpretação, esse texto refere-se às esposas dos presbíteros, dos diáconos, não de diaconisa. Porque o versículo 13 volta a falar de o diácono. Se o versículo 11 estivesse falando de diaconisas, o versículo não diria no verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher. Ele iria requerer que a diaconisa, caso fosse isso, fosse marido de esposa de um só homem. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está ilustrando do que seria uma boa condução da família do diácono. A sua esposa ser uma mulher respeitável, não maldizente, temperante e fiel em tudo.
Isso é o sinal, isso é o currículo vitae dele, de um bom marido, de um bom líder. E assim ele vai conduzir a igreja de Deus. Conclusão: todas essas orientações dadas pelo apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso estão de acordo com as orientações dos apóstolos para a igreja em Jerusalém, quais sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por fim, demonstramos a importância desse ministério na vida da igreja. Há uma promessa: os que desempenharem bem o ministério diaconal. Observe que a promessa não é que eles serão promovidos a presbíteros, mas sim que alcançarão justa preeminência e muita ousadia na fé em Cristo. O verso 13 conclui assim: diante dessa verdade, amados diáconos, desempenhem bem o ministério que o Senhor vos tem confiado. Sejam dinâmicos, sejam criativos, ousem ir mais longe nesse ministério, na criação de possibilidades para que haja uma melhor assistência aos santos. Administrem essas ações, não façam tudo, mas organizem grupos de voluntários, estimulem a participação dos demais crentes nessas ações. Gostaria de dirigir-me à igreja também. Sejam voluntários no serviço do reino de Deus, irmãos. Porque o que a gente vê é que poucas pessoas trabalham. Isso se torna pesado para muitos. Sejam voluntários no serviço do reino de Deus. Este é o momento de buscarmos discernir a direção de Deus para a nossa vida em comunidade. Diante do ensino da Escritura sobre as qualificações requeridas dos oficiais, presbíteros e diáconos, os irmãos devem levar em conta as instruções da palavra de Deus. É necessário que elejamos aqueles que foram separados por Deus para o ministério pastoral e diaconal, e aqueles que foram chamados e estiverem prontos, amadurecidos, manifestarão essas qualificações requeridas. Por isso, vote guiado por esses princípios, não por amizade, não por predileção, não por afinidade, não por laços familiares ou quaisquer outros motivos que não sejam o que temos visto na palavra de Deus, sob pena de se tornarem indesculpáveis diante dele. Gostaria de trazer algumas aplicações práticas aqui para a nossa vida, alguns desafios. Aplicando essas lições aprendidas aos candidatos ao diaconato e ao presbiterato, e ao pastorado também, eu pergunto: como anda a sua reputação? Você é um homem respeitável? Deixe-me colocar de outra forma: há alguma coisa em sua vida que possa desabonar sua conduta e, consequentemente, comprometer o bom nome do Evangelho? Você tem alguma dívida que comprometa o seu bom nome? Alguém tem alguma queixa contra você? Seus vizinhos, colegas de trabalho, irmãos e irmãs da igreja têm alguma dúvida quanto ao seu caráter? Deixe-me perguntar mais. Você é um homem que tem buscado viver uma vida cheia do Espírito de Deus? Quanto tempo você investe em orações a sós com Deus por dia? Você tem procurado se colocar quebrantado diante de Deus para que Ele trate a sua velha natureza caída e pecaminosa? Você percebe em sua vida se são manifestos os frutos do Espírito Santo: amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio? Você tem procurado ser um homem sábio no trato com os outros? Suas palavras e conselhos são bons,
são bíblicos. Elas fazem bem àqueles que ouvem. Ou você é uma pessoa sem fino trato, que os outros têm dificuldade de estar com você? Você é um homem de uma só palavra? Você usa de inverdades para se livrar de situações comprometedoras? Você é uma pessoa confiável? Alguém confia a você uma confissão, um segredo? Você muda de opinião ou lado de acordo com as circunstâncias? Você tem algum problema com bebida alcoólica? Como você se comporta nessa área? Quais são os seus projetos profissionais e financeiros? Você se julga uma pessoa apegada às coisas materiais? Não? Quanto tempo você gasta por dia no trabalho além da hora de trabalho normal? E quanto tempo você gasta no trabalho do Senhor? Você se julga apegado mais às coisas de Deus ou às suas próprias coisas e às coisas desta vida? Como você se avalia em seus conhecimentos bíblicos e teológicos? Você se julga uma pessoa firme na palavra de Deus? Que tipo de programas evangélicos você assiste regularmente? Ou você é daqueles que nem se preocupa em examinar as novidades que andam aparecendo à luz da palavra de Deus? Como você avalia a sua vida familiar? É uma vida feliz, bem vivida? A sua esposa, como você a vê em relação à vida piedosa? Ela é uma mulher de oração? É uma mulher discreta? Respeita autoridades? É moderada no falar? E quanto à sua vida sexual? Como tem sido a sua relação conjugal? Como tem sido a sua vida íntima com ela? Você tem uma vida sexual boa, aprazível? Você acha que ela é feliz, satisfeita ao seu lado? Você é sexualmente satisfeito com ela? Você já traiu a sua esposa? Sente-se regularmente tentado a olhar para outras mulheres? São perguntas sérias que nós precisamos fazer ao nosso coração. Pois o que está em jogo é servir a Deus e a sua igreja. É representar o bom nome do Evangelho de Cristo Jesus. E nós precisamos zelar e ter cuidado com a nossa vida, porque temos um coração corrupto e pecaminoso. Após refletir sobre essas questões, à luz das orientações de Paulo a Timóteo, você se julga apto para exercer um mandato de oficial na igreja? Que o Senhor conceda à sua igreja a graça de acertarmos com a sua vontade. Oremos e busquemos o Senhor especificamente com este propósito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que sejamos uma igreja séria, comprometida com os princípios da palavra de Deus. E assim, certamente, Deus será glorificado através da nossa vida enquanto comunidade local. Que Deus nos abençoe, derrame graça e favor sobre os nossos corações.